Existem cantos do planeta onde os elementos parecem ter passado eras a experimentar os mais surpreendentes desígnios, e a Romênia sente-se exatamente como tal laboratório. Imagine um gigantesco rosto talhado não por artesãos, mas pela respiração implacável do vento, um antigo rio paralisado em pedra e remodelado num labirinto de calcário de escarpas que devoram a luz do sol, e florestas primordiais que abrigam 6.000 ursos pardos juntamente com alcateias de lobos, onde os humanos chegam apenas como hóspedes hesitantes. Se pensavas ter já testemunhado todas as maravilhas que o mundo pode oferecer, prepara-te para redefinir a tua ideia do surreal. A fortaleza mundialmente famosa vinculada à lenda de Drácula, o Castelo de Bran, é na verdade um palco erguido para uma história que nunca realmente aconteceu lá. O conde fictício nunca percorreu os seus corredores. Bram Stoker nunca pôs os pés no solo romeno e até Vlad, o Empalador, foi apenas um detido de curto prazo dentro das suas muralhas. Ainda assim, a verdade por trás da fachada de pedra revela-se muito mais rica que qualquer romance gótico. Imagina uma lareira secular cujo portal oculto se abre para revelar câmaras secretas, um canal subterrâneo que permaneceu desconhecido por gerações. No pátio, encontrarás um poço que mergulha 60 metros, originalmente o poço de uma torre aduaneira do século XIV, mais tarde transformado pela Rainha Maria num poço de elevador que alcançava um misterioso túnel temporal. A fortaleza também carregou o pulso da compaixão. Durante a Segunda Guerra Mundial, funcionou como hospital de campanha, salvando inúmeros soldados. O coração da Rainha Maria foi sepultado lá, confiando à pedra a guarda do seu espírito. Após um período de confisco, o castelo foi restituído aos herdeiros reais em 2006 e agora ergue-se entre montanhas enevoadas, não para narrar um mito sanguessuga, mas para proteger os capítulos profundamente humanos da história romena. Escondido nas montanhas Bijig há uma formação rochosa maciça que mostra um rosto humano apenas a partir de um único ponto de vista preciso, como se guardasse um segredo que sacode o mundo. 8 metros de altura e 12 metros de largura, esta maravilha natural não foi esculpida por mãos. É produto da erosão que revela um conjunto de lábios apenas quando visto do ângulo certo, permanecendo caso contrário uma rocha ordinária. O nome Esfinge foi atribuído no início do século XX e ficou amplamente conhecido após o ano 1936. Cada 28º de novembro, milhares se reúnem para assistir ao pôr do sol transformar a pedra num pirâmide de energia luminosa que muitos acreditam marcar um portal para forças cósmicas. Rumores de túneis de alta tecnologia, uma biblioteca holográfica de uma civilização avançada e até uma linha espiritual que a liga à grande esfinge de Gizé circulam entre os locais. Eles chamam o Pico de Koganon, a habitação do deus Zalmoxus, na forma de um guerreiro. Enquanto os cientistas atribuem a sua forma à erosão do vento e da chuva, as linhas perfeitamente simétricas alimentam debates intermináveis. É coincidência geológica ou legado de uma raça perdida? Ao passear pelas ruas empedradas de Cebu, nunca te sentirás verdadeiramente só. Telhados antigos abrigam inúmeros olhos vigilantes. As janelas apertadas dos sótãos, muito além de um sistema de ventilação, simbolizam uma cidade onde até as paredes de tijolo guardam segredos. Um dia chamada de Cidade Vermelha pelas suas formidáveis fortificações de tijolo que nunca foram tomadas, Cebu serviu como encruzilhada de força militar e vigor intelectual. Acolheu o primeiro hospital da Romênia no século XIII e foi o terreno de testes dos primeiros conceitos de foguetes multi-estágio do mundo já em 1555. A lenda conta que a Ponte das Mentiras tremerá e se quebrará sob ti se pronunciares uma falsidade, o ferro punindo o engano. A cidade também ostenta uma vida cultural vibrante, do museu ao ar livre, astra as animadas praças de vinho e detém o título de Capital Europeia da Cultura. Na aldeia de Sapança, a morte é celebrada com cor. O cemitério Mary, criado em 1935 pelo artesão Stan Petrasch, apresenta cruzes de madeira pintadas num azul vívido de Sapança. Os lápides falam abertamente. Alguns relatam as desventuras de bebida de um marido. Outros entregam uma nota agridoce de um genro à sua falecida sogra. Esta franqueza crua ecoa as crenças antigas de Diano, que viam a morte como portal para o Deus Supremo.
Com mais de 800 esculturas talhadas à mão, o cemitério ocupa o segundo lugar em singularidade no mundo, depois do Vale dos Reis no Egito. Os visitantes que adentram sentem o medo derreter-se, substituído pela sensação de que uma vida melhor lembrada é aquela contada através de sorrisos. Alba Ulia ergue-se como uma estrela de 12 pontas feita de 12 milhões de tijolos, cada degrau conduzindo por 3 eras distintas. É a maior fortaleza em forma de estrela do sudeste da Europa, onde um forte Vobor do século XVIII circunda uma cidadela medieval e as ruínas de um acampamento legionário romano. Conhecida como a capital espiritual, o sítio comemora a Grande União de 1918 e demonstra extraordinária harmonia religiosa, com 2 vastas catedrais de diferentes fés frente a frente. Precisamente ao meio-dia, de 12 horas, guardas trajando uniformes austríacos do século XVIII desfilam a cavalo por 7 portas barrocas, reencenando um passado glorioso. Escondido dentro da biblioteca Bationium, os Seques Óreos preservam um manuscrito escrito com tinta dourada da época de Carlos Magno. Alba não é apenas um lugar a visitar, é onde a identidade nacional se forja a partir de tijolo, ouro e lenda. O Castelo Piche, joia da linha real romena, oculta maravilhas tecnológicas que estavam séculos à frente do seu tempo. No século XIX, tornou-se o primeiro castelo europeu equipado com a sua própria central elétrica, aquecimento central e um sistema de vácuo incorporado que ainda funciona perfeitamente após mais de 100 anos. Dentro do Salão da Honra, um teto de vidro pode retrair-se para revelar o céu azul do Sinai, e uma porta secreta atrás de uma estante de madeira conduz diretamente ao estudo do rei. O castelo também sediou o primeiro cinema da Romênia e alberga um museu de armas com mais de 4.000 artefactos. Um astuto engodo protegeu-o do ditador Ceausescu. Rumores de um fungo letal impediram o tirano de permanecer durante a noite, poupando o palácio da sua interferência. À sombra da Cordilheira dos Cárpatos, os próprios Cárpatos formam um tapeçário vivo de natureza selvagem, lar de mais de 6.000 ursos pardos, lobos e linces que dominam as últimas florestas primordiais da Europa. Da estrada Transferan, que serpenteia como um dragão entre nuvens, os viajantes encontram formações rochosas bizarras que os habitantes locais chamam restos petrificados dos antigos gigantes Uri. Sob a superfície, veios de ouro da era romana e a caverna de gelo Scarichuara preservam um bloco de gelo perpétuo de 4.000 anos que nunca derrete. As montanhas ecoam com o batimento de um Amazonas do velho continente, convidando aventureiros audazes a ouvir. O lago Vidaru, tranquilo na superfície, esconde um segredo dramático. Sob as suas águas, jaz um vasto cemitério submerso onde toda a aldeia de Cana foi submersa, levando consigo casas, igrejas e anciãos que recusaram abandonar a terra. Para criar o lago, operários escavaram 42 quilômetros de túneis, tarefa que custou a vida a pelo menos 80 trabalhadores. No cume do Monte Pleásia, uma estátua de ferro de Prometeu ergue-se a 10 metros de altura, segurando um raio, guardando uma central elétrica escondida numa caverna a 104 metros de profundidade. Quando as comportas da barragem fecharam em 1950, mais de 18.000 pessoas assistiram ao subir das águas que submergiram as aldeias, transformando 20 aldeias num reino fantasma a 100 metros de profundidade, suficientemente profundo para engolir um edifício de 30 andares. O lago também conserva um vasto cemitério subaquático e, segundo a lenda, os sinos da aldeia de Rangu ainda ecoam nas noites sem vento. Selena Turda, uma maravilha subterrânea, não nasceu de explosões, mas de cuidadosa escultura manual por trabalhadores antigos cujos traços hoje linhas as paredes como testemunhas silenciosas. A mina serviu de abrigo antiaéreo na Segunda Guerra Mundial e depois como enorme armazém de queijo, graças à sua temperatura constante de 10 a 12 graus Celsius. Ainda mantém a única máquina de extração Kriak puxada por cavalos da Europa, instalada em 1981. Nas câmaras mais profundas, um lago de água salgada azul escura rodeia uma ilha artificial onde os visitantes podem remar sob formações salgadas vivas que crescem como estalactites de cristal. O ambiente está completamente livre de bactérias,
tornando cada respiração uma experiência terapêutica. A câmara de ecos amplifica a voz até 20 vezes antes de revelar uma paisagem sci-fi com uma roda gigante luminosa em cenário alienígena. Cada inverno, um reino de gelo surge das profundezas do Lago Bala, apresentando um hotel e uma igreja esculpidos inteiramente a partir de blocos de gelo transparente colhidos do lago. Desde 2005, a estrutura derrete a cada primavera e renasce. Quando nevasca pesada bloqueia a estrada Trans-Fagarash, o Lago Bala torna-se um oásis isolado a 2.034 metros de altitude, acessível apenas por teleférico. A lenda conta do pastor baleia, que derrotou um urso feroz, mas pereceu com a sua princesa numa nevasca no dia do casamento. Formado por uma geleira antiga sem saída visível, a superfície do lago reflete as montanhas Fagarash ao redor, mas a sua água permanece glaciar, entre 3 e 10 graus Celsius, mesmo durante o meio do verão. O nome Roya provém de um episódio arrepiante quando um pastor e o seu rebanho de 200 ovelhas desapareceram sem deixar rastro entre a vegetação ancestral. Ao entrar neste Triângulo das Bermudas da Transilvânia, os viajantes deparam-se com troncos retorcidos que parecem executar a dança do diabo, enquanto náuseas, tonturas e arranhões espontâneos surgem na pele. Dispositivos perdem sinal, baterias esgotam-se instantaneamente e câmaras capturam apenas orbes flutuantes de luz e o riso tênue de mulheres carregado pelo vento. No coração da floresta, forma-se um círculo árido onde a relva não cresce há décadas. Foi o local de uma fotografia genuína de um OVNI tirada em 1968, posteriormente confirmada pela comunidade científica internacional. O terror de Roya Batu atinge o auge com fissuras temporais, como a história de uma menina que desapareceu por 5 anos, regressou sem alterações e não guardou memória dos anos perdidos. A área atrai agora médiums, pois as próprias leis da física parecem curvar-se nas suas paredes de pedra calcária, que se elevam a 200 metros no desfiladeiro de Tura. Segundo a lenda local, a fenda gigante do desfiladeiro de Tura não foi apenas talhada pela paciência de 1 milhão de anos do rio Hashti, mas também pela prece do rei Ladislau. Supostamente, a montanha se partiu para o proteger dos inimigos, deixando impressões de cascos consideradas milagrosas. Sob esta grandeza, jazem quase 60 cavernas que outrora abrigaram humanos pré-históricos e depois serviram de esconderijo ao fora-da-lei Balaca durante a sua resistência ao exército austríaco. Viscre, uma aldeia erguida longe das engrenagens do tempo, exibe telhados rústicos de telhas vermelhas e uma antiga igreja fortificada catalogada pela Unesco, que outrora protegeu os habitantes das invasões otomanas. Fundada pelos saxões no século XII, a aldeia sobreviveu às crises dos 90 graças a uma economia de meias, onde as mulheres tricotavam meias de lã para exportação à Alemanha, história tão notável que um museu dedicado agora homenageia o ofício. A autenticidade do povo atraiu o rei Carlos III, que comprou uma casa ali, transformando Viscre num modelo de turismo sustentável. As ruas calmas, perfumadas com erva silvestre, servem como museu vivo onde a humanidade e a natureza continuam a compor uma canção de amor sobre uma era medieval que nunca desapareceu por completo. Rimeia vive um duplo amanhecer. A luz aparece primeiro, depois esconde-se brevemente atrás do penhasco Patra Seculi, só para ressurgir novamente, despertando o vale pela segunda vez. Este espetáculo natural envolve arquitetura branca com esquadras verdes vibrantes, reconstruída após um incêndio devastador em 1870. A sua beleza uniforme valeu à aldeia o Prêmio Europa Nostra, reconhecendo os esforços de preservação. Antiga zona de mineração de ferro, as casas de pedra de Rimeia e a moinha de água de 1752 ainda giram firmemente. A aldeia também celebra um animado festival de inverno, onde o velho caixão é quebrado para invocar a chegada da primavera. Durante os tensos anos da Guerra Fria, o ditador Nicolae Ceausescu ordenou a construção de uma maciça estrada militar, a Transfaran, a atravessar o coração das montanhas Fugarash. 6 milhões de quilogramas de explosivos romperam o silêncio da montanha, e enquanto os registros oficiais registram 40 mortes, muitos acreditam que centenas pereceram por cada quilômetro sinuoso da via. A rota
elogiada por Jeremy Clarkson como a melhor do mundo, passa pelo túnel Capra-Balia, o mais longo da Romênia, e ascende a mais de 2.000 metros. Abre-se apenas de julho a outubro, fechando-se sob um manto branco de neve durante o resto do ano. O Mosteiro Bazana, patrimônio mundial da Unesco na Maramuresh, passou séculos a viajar por vales distantes antes de finalmente se assentar no topo da colina Geibar em 1806. A comunidade deslocou o mosteiro repetidamente a partir de 1720 para escapar a invasores, acreditando que a sua presença protegeria as almas no cemitério circundante. Após a Revolução de 1989, o complexo experimentou um renascimento, restaurando o orgulho suprimido sob o domínio austríaco desde 1791. Ao atravessar um enorme portão de madeira adornado com símbolos solares e uma corda infinita, os visitantes encontram uma torre de 57 metros, outrora a mais alta da Europa, construída inteiramente de carvalho e abeto usando carpintaria antiga sem um único prego de ferro. As freiras teceram um vibrante tapete floral ao redor das paredes castanha escura, onde afrescos do Juízo Final permanecem assustadoramente vívidos. Cada passo sobre as pontes de madeira arqueada parece uma oração, e pode-se ainda ouvir o som do orvalho a cair nos telhados de cerâmica nas primeiras horas da manhã. Em 1884, Timisoara tornou-se a primeira cidade europeia a iluminar as suas ruas com lâmpadas elétricas, à frente de Londres e Paris. Em 1869, elétricos puxados por cavalos circulavam nos primeiros trilhos, marcando uma cidade sempre à frente do seu tempo. Conhecida como Pequena Viena, as praças de Timisoara exibem arquitetura secessionista e o perfume de mais de 600 espécies de rosas a flutuar no ar como cumprimentos de um passado dourado. Contudo, sob esta elegância reside um espírito de aço. A Praça da Vitória incendiou a Revolução de 1989, escrevendo um capítulo trágico, porém heróico de liberdade para a nação. A Fortaleza Rashnov testemunhou um evento singular em 1612, quando se rendeu depois de a sua fonte secreta de água ser descoberta e cortada pelo inimigo. 2 prisioneiros turcos foram forçados a escavar um poço de 143 metros de profundidade ao longo de 17 anos, impulsionados por uma promessa de liberdade que nunca chegou. Diferente dos castelos aristocráticos luxuosos, Rashnov foi um reduto camponês construído pela comunidade saxã numa montanha, oferecendo casas, uma capela e uma escola dentro de muralhas de 5 metros de altura, garantindo a educação mesmo em meio a cercos. Arqueólogos desenterraram o esqueleto de uma mulher adornado com joias preciosas sob o chão de uma casa, sublinhando o profundo vínculo entre as pessoas e a terra. O delta do Danúbio, segundo apenas ao delta do Vular na Europa, estende-se por 4.152 quilômetros de canais, lagos, florestas inundadas e ilhas flutuantes. O rio divide-se em 3 ramos principais, depois em centenas de canais menores, formando um labirinto em constante mudança que sustenta mais de 300 espécies de aves, incluindo pelicanos brancos, cegonhas e corvos. Sem estradas, o deslocamento aqui só é possível por água. Em 1991, a Unesco homenageou o delta como Patrimônio Mundial. O Mosteiro Saia, fundado em 1695, deu nome à cidade balnear circundante. Foi o primeiro local de culto romeno equipado com iluminação elétrica, refletindo as suas estreitas ligações à família real. Inicialmente, 12 monges habitavam lá, espelhando os 12 apóstolos, e o mosteiro alberga agora o primeiro museu religioso da Romênia, preservando tesouros como a primeira Bíblia romena e presentes do czar russo. A fortaleza rúpia, coro a uma colossal coluna de basalto no platô Transian, o seu desenho em espiral, assemelha-se a uma enorme concha de caracol agarrada a uma encosta vulcânica extinta há muito tempo. O sítio atesta a ocupação humana contínua desde a era paleolítica, e foi outrora a formidável fortaleza Rumidava dos antigos dácios. A lenda conta do rei Débilos, que escolheu estes penhascos para terminar a sua vida depois de cair ao exército romano. A fortaleza compreende 3 níveis, superior, médio e inferior, refletindo expansões do 10º ao 18º século.
Em 1716, serviu de zona de quarentena, ajudando os locais a escapar da Grande Peste. Derivado do latim rupus, que significa penhasco, Rúpia foi abandonada após um incêndio provocado por relâmpago em 1790, mas depois restaurada e celebrada como o segundo castelo mais bonito do mundo. As suas muralhas chegam a 8 metros de espessura e uma profunda fosso permanece cheio de água o ano inteiro, criando uma atmosfera romântica. Contudo, por trás do esplendor existem contos sombrios. Antes, refúgio da família real de Miguel o Bravo, o castelo tornou-se uma prisão política severa, associado à temível lenda do aparelho de tortura da Virgem de Ferro. Transformado de um forte de madeira num palácio renascentista, Rupéia hoje representa um cruzamento único de beleza poética e história heróica. O Castelo Corvin, uma das 7 maravilhas da Romênia, ergue-se como uma lúgubre obra-prima gótica na Transilvânia. O seu nome deriva da corvo que segura um anel de ouro, o escudo da família Hunyadi, ecoando a coragem e linhagem real de João Hunyadi. Embora a sua fachada pareça retirada de um conto de fadas, o castelo abriga capítulos sombrios. Vlad, o Empalador, inspiração de Drácula, foi aprisionado lá por 7 anos, período que moldou a sua reputação brutal. O castelo também contém um poço nu e um poço de 30 metros ligado a uma maldição lançada sobre prisioneiros turcos, lembrando que tens água, mas não tens coração. Após sobreviver a um incêndio catastrófico em 1854, Corvin mantém suas torres altivas e um salão noturno magnífico, servindo como local de filmagens para produções hollywoodianas como The Nun e Ghost Rider. Relatos de ocorrências sobrenaturais misteriosas nos seus calabouços escuros mantêm-no nas listas dos lugares mais assombrados do mundo, consolidando-o como um ícone imortal para amantes de história e lenda. O Monte Sata, verdadeiro ninho da águia de Vlad, o Empalador, abriga a formidável fortaleza Poinari. Para alcançar o seu cume, é preciso subir 1480 degraus íngremes, um caminho forjado há muito tempo pelo suor de traidores punidos. O local preserva a trágica lenda da esposa de Vlad junto ao rio Argesh, e a presença de ursos selvagens acrescenta ao seu apelo desafiador, oferecendo uma das belezas mais misteriosas da Romênia. A Romênia é mais que um ponto num mapa, é uma viagem de volta à pureza. Dos picos dos Cárpatos cobertos por nuvens às aldeias antigas onde o tempo parece suspenso, cada canto conta uma história de orgulho e beleza atemporal. Deixa que a tua alma vagueie pela Romênia, onde nascem lendas e as memórias permanecem para sempre. Obrigado por te juntares a esta exploração das suas maravilhas.